Olá, Reconstruindo Sua Saúde inicia hoje, né, primeiramente com uma notícia. O meu parceiro, Edésio Pires, ele não poderá mais estar conosco aqui, né, participando do programa diretamente, felizmente ou infelizmente, né, infelizmente porque foi por uma boa causa, né, uma boa notícia, que ele estava esperando, né, já há algum tempo, e batalhando, né, e se dedicando bastante, que era a sua promoção na empresa, o que o impossibilitou de dar sequência no programa. E por conta disso, então, não poderemos mais contar com ele diretamente, né, porque ele teve que, inclusive, sair de São Paulo para assumir aí as suas novas funções. E eu desejo, né, sucesso ao Edésio, né, sucesso à sua carreira profissional, a sua vida pessoal. Desejo a ele aí muita realização e sucesso. Em contrapartida, né? Em contrapartida, temos aqui a participação, né? Eu fiz um convite para um grande amigo, né, e um irmão, né, muito mais chegado do que um irmão, que se formou comigo na Sobrare, na Sociedade Brasileira de Resiliência. Então, ele é coach em resiliência, líder coach pelo Sebrae, e além de escritor, né, também proprietário de uma editora. Ele vai poder falar um pouquinho sobre a sua atuação profissional e as milhares de outras habilidades que ele tem, que eu admiro muito por isso, inclusive. Amigo do Espírito Santo de Deus, um ser único que exala o amor por todos os poros, né? E o que eu mais admiro nele e encanta todas as pessoas em seu entorno. Então, vou dar as boas-vindas e já pedir para o Eduardo Braga falar um pouquinho sobre a sua atuação profissional e sobre a sua experiência, o que fez com que ele se interessasse por essa temática da resiliência. Já lembrando também que hoje o nosso tema é sobre crenças, né? Então, ele também estará aí explorando esse assunto, né, essa temática, essa noite. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Arlete? Boa noite. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham, né? É uma alegria muito grande a gente poder estar interagindo com esse tema tão importante para todos nós. E é até importante, lembrando, falar que hoje nós temos aqui a participação do Eduardo, não no estúdio, não diretamente no estúdio, né? Porque ele reside em Curitiba, então ele está falando diretamente de Curitiba. E eu agradeço muito, né, ele, ter aceito esse convite e estar aqui ativamente ao meu lado. É uma honra para mim tê-lo ao meu lado nesse momento, né, já nessa trajetória que a gente já vem traçando aí desde que nos conhecemos. Arlete, eu que te agradeço também pelas palavras, agradeço pela acolhida, agradeço também por Andréia, por todas as pessoas que fizeram com que o programa se realizasse nesse momento, né? E como você me falou, para falar um pouco sobre a minha própria história, eu tive uma infância comum, mas graças a Deus e aos meus pais eu recebi muito amor. Como nós vamos falar hoje sobre as crenças, que são verdades que estão arraigadas dentro de nós, eu tenho certeza que a minha maior crença é o amor. Eu sempre digo que há poder no amor, que o amor me explicou tudo, que tudo em nós pode ser amor, que o amor é essa força, esse dom, essa graça capaz de modificar todas as pessoas, capaz de transformar a realidade. Então eu cresci no lar cheio de amor, graças a Deus. Sou o primeiro filho, eu só tenho mais um irmão, completei 40 anos, agora em março passado, e, como disse, tive uma infância normal, uma infância bem vivida, com todas as brincadeiras, e passei por todas as fases como qualquer garoto do meu tempo, lá no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio, chamado São Gonçalo, e estudei em colégios particulares e também municipais, até que com 16 anos eu fiz opção pela vida religiosa. Eu senti um chamado muito forte para dedicar a minha vida às pessoas e a Deus, sobretudo na Igreja Católica. Entrei para o seminário católico e cursei o antigo segundo grau, né, o ensino médio,
já no seminário lá em Niterói, quilômetros do Rio de Janeiro. Depois de 4 anos, eu fui estudar no Rio de Janeiro, onde eu fiz filosofia e comecei a fazer teologia. E aos 21 anos, eu fui mandado para Roma para estudar teologia. Em Roma, eu fiz teologia, fiz o mestrado também em teologia, estudando a ciência da pneumatologia, que é a parte que cuida da reflexão do Espírito Santo, a obra e a pessoa do Espírito Santo, a quem eu sempre desejei conhecer e me aprofundar. E tive muitas experiências na Europa também, e depois, ao voltar para o Brasil, já padre, experiências missionárias que me levaram a vários países. E uma dessas coisas que a vida me possibilitou foi escrever. Eu gosto de escrever desde pequeno, sempre me dediquei à leitura, e a editora veio como consequência da minha história, e nós então começamos a editar vários livros de caráter educacional e também religioso, sobretudo divulgando a pessoa e o conhecimento do Espírito Santo. Dentre algumas obras que Deus me possibilitou fazer, com a ajuda de muitas pessoas, eu também fundei um colégio na cidade de Rio Bonito, que está a 60 quilômetros aproximadamente do Rio de Janeiro. Um colégio filantrópico, onde nós ensinamos valores, um colégio confessional, aberto, claro, à diversidade, a todas as religiões e credos, mas com uma linha bem definida de valores humanos e cristãos. E temos também várias missões, e com isso eu fui convidado para escrever um livro sobre resiliência, mas eu não sabia nada sobre o assunto. Foi pesquisando que eu cheguei na Sobrare, a Sociedade Brasileira de Resiliência, onde nós dois, inclusive, nos formamos juntos, e eu percebi que, na verdade, eu estava sendo reconstruído na minha vida a partir de várias coisas também que eu fui chamar a ressignificar. E nesse processo muito bonito de autoconhecimento, de florescimento humano também, né? Acabou que até então o livro ainda não saiu, e eu tenho me dedicado a essa profissão maravilhosa também, que é o coach. Nesse momento, não tenho atuado como sacerdote, tenho me dedicado a palestras, a conferências, a workshops, e aos poucos nós temos percebido o quanto o ser humano hoje precisa de ajuda. E como os seres humanos que estão também a caminho, sendo reconstruídos, nós nos disponibilizamos também, na nossa limitação, é claro, a ajudar também as pessoas de boa vontade que querem hoje buscar escolhas que possam dar o significado à vida, promovendo essa vida com mais propósito, sentido, essa vida mais feliz, que Deus quer e que cada ser humano merece também, Arlete. É isso mesmo. E considerando, inclusive, né, toda essa sua trajetória e todas essas suas experiências, né, recentemente você teve uma experiência também bastante enriquecedora nos Estados Unidos, não é isso? Eu gostaria de você falasse um pouquinho sobre a sua experiência em Chicago. É verdade. Foi uma oportunidade que a vida me deu e eu aproveitei através de alguns amigos, né? Eu já conheci os Estados Unidos através de várias missões que nós sempre fizemos para os brasileiros que estão ali, em Boston, em Nova York, New Jersey. E eu recebi um convite para estar um mês a trabalho, e já conhecendo o coach, sabendo que o Tony Robbins é uma referência mundial, a gente diz o papa do coach, eu então busquei informações, porque sabia que ele promove grandes seminários em vários estados dos Estados Unidos,
despertando esse conhecimento, chamando a transformação, a ressignificação das crenças, a autorresponsabilidade pelo autoconhecimento, enfim. E eu tive, então, a oportunidade de me unir a quase 15 mil pessoas há menos de um mês atrás, em Chicago, para esse seminário que chama-se Despertando o Poder Interior, ou Despertando a Força que há em Ti. Inclusive, eu estou com ele aqui, com o material. Ele reuniu pessoas de mais de 70 países e houve uma trajetória muito interessante, muito bonita, significativa, aonde ele foi nos levando pouco a pouco a transformar o medo em força, a vencer tudo aquilo que dentro de nós não nos ajuda como seres humanos a progredir, a nos aperfeiçoar, até poder quebrar crenças negativas, fortalecer crenças novas, crenças fortalecedoras, em busca dessa transformação, a partir dessa consciência do corpo, a partir desse foco na psicologia positiva, através do coach, e a partir, sobretudo, do significado que a gente vai dando às palavras, aos eventos que vamos percebendo no dia a dia. Então, foi uma experiência verdadeiramente muito significativa, eu não vou certamente esquecer. Havia também alguns brasileiros, de certo, porém foi muito importante para mim nesse momento de aprofundamento no coach. Eu também tive outras oportunidades, como você citou, de fazer um curso no Sebrae. Também tenho feito um curso aqui em Curitiba, no Instituto da Liderança. Alguns outros em São Paulo também eu já fiz como seminário, mas estar com Tony Robbins, conhecer a história dele e poder ver esse caminho metodológico, estratégico que ele propõe, foi verdadeiramente enriquecedor, e eu espero também poder multiplicar essa graça a outras pessoas, Arlete. Exatamente, eu lembro que você até falou sobre, tinha mais de 15 mil pessoas, não é isso, presente lá, e uma das temáticas que foram trabalhadas lá é justamente o tema da nossa conversa hoje, né, que é as crenças. Eu gostaria que você também explorasse um pouco desse assunto sobre o que é crenças para você e o que a gente tem visto dentro do processo de coaching, né, sendo aí a matéria-prima, né, do coaching, né, porque trabalha não só a questão da ação, né, da ressignificação dessas crenças, e a partir da identificação das crenças que cada pessoa traz, é que nós iniciamos ali o processo de transformação, não é isso? Então, eu gostaria que você explorasse um pouquinho esse assunto. É isso mesmo, Arlete, mas é importante lembrar que o coach não é uma terapia, não é uma mentoria, não é uma prática que trabalha o passado. O coach, ele foca no presente, e o coach trabalha com resultados, com metas, com passos, certamente com as crenças, porque o coach trabalha com o conhecimento e o comportamento humano, e o que faz o homem se comportar. O comportamento, digamos assim, que é o produto final, mas tudo começa em um estímulo na mente, os pensamentos que vão sendo alimentados, que vão sendo analisados, e a partir desse processo de sentimentos, emoções, os pensamentos vão formulando respostas para o nosso comportamento. E também não podemos esquecer os valores. Em grosso modo, a gente pode dizer que o que nos move, além das emoções, dos sentimentos, num momento final, são justamente os valores e as nossas crenças.
As crenças, na verdade, são todas as convicções que nós temos. É tudo aquilo que a gente assume como verdade no processo da vida. É aquilo que eu escutei, então, indiretamente, eu obtenho aquela informação e eu posso acreditar naquilo. É tudo aquilo que eu vi e que eu experimentei. Então, é um processo de experiência, de conhecimento direto que eu tomo para mim, e pode ser também tudo aquilo que eu penso. Então, eu escuto, eu experimento e eu penso. E muitas vezes são pensamentos automáticos, pensamentos que nós trazemos até mesmo no inconsciente. E as crenças nós fazemos desses pensamentos, dessas experiências, muitas vezes limitantes e até não verdadeiras, uma verdade, né? Uma convicção, uma certeza, um processo de posicionamento, um estado emocional e psicológico. Então, a crença, ela inicialmente ela pode ser uma crença global, né? Uma verdade global quando ela toca a todos, né? De maneira semelhante, porque nós também temos crenças semelhantes. Eu ainda agora falava da crença do amor. O amor é praticamente a maior necessidade do ser humano. Então, essa é uma crença global, digamos, uma crença universal, uma crença positiva. Agora, existem também crenças situacionais, particulares, que são essas que você e eu trazemos, que nossos pais receberam, muitas vezes, no senso comum e nos passaram, né? Arlete, por exemplo, eu quero trazer uma situação que eu vivi essa semana na minha casa no Rio de Janeiro, ao encontrar com a minha mãe. Nós lembrávamos a história do meu médico pessoal, médico de família, que me acompanha desde criança. E ele é negro. E os pais dele, quando ele manifestou a decisão de estudar medicina, jogaram sobre ele várias crenças negativas, restritivas, limitantes, dizendo, por exemplo, uma pessoa, meu filho, da nossa cor não pode estudar medicina. Uma pessoa da nossa cor nunca vai poder ter êxito na vida. Então, perceba, um pensamento errado, uma inverdade, uma mentira que foi dita para ele, por graça, por sorte, por resiliência, possivelmente ele não acolheu aquilo como verdade, mas essa crença limitante poderia ter marcado a vida dele para sempre. Agora, quem foi que disse que a inteligência de uma pessoa é medida pela cor da sua pele? Qualquer pessoa, ainda que seja uma pessoa negra, branca, estudando, superando o vestibular, fazendo medicina, pode exercê-la com excelência, sim. Então, esse tema é maravilhoso, necessário, urgente, porque é um tema de autoconhecimento. E quem não se conhece, jamais vai se superar, né? A vida, alguém já disse, que é uma pergunta. E a maneira que a gente vive é a resposta. E como nós estamos respondendo diante da vida? O meu foco é o positivo. Eu tenho crenças empoderadoras que me levam, que me alavancam, que me fazem ir além, que me dão resultado, que criam essa conexão com o meu destino, que despertam esse alinhamento com a minha vida, com a minha vocação, com a minha missão. Então, esse tema é simplesmente maravilhoso, Arlete. E é interessante essa reflexão, né? Que justamente quantas pessoas hoje, né, inclusive pessoas da raça negra, né, nós sabemos que enfrentamos aí
um país, né? Estamos num país que é racista, preconceituoso, né? Tem muitas crenças limitantes em torno disso, né? Da cor da pele, da classe social, intolerância religiosa, né? E quantas pessoas, né, assim como esse médico, né, como você bem colocou, ele teve essa resiliência, né, de traçar ali um plano estratégico, né, para superar essa crença, né? Então ele não tomou para si essa crença limitante, né? Mas quantas vezes nós vemos de geração em geração esse padrão de comportamento sendo reproduzido, né? Então os pais vão passando para os seus filhos e isso vai passando de geração em geração, porque lá atrás, né, não conseguiu conquistar riqueza, não conseguiu conquistar os seus sonhos. Nós vemos aí muitos pais também que não conseguiram se realizar profissionalmente, impondo, né, de repente, essa profissão, essa escolha profissional que para ele não deu certo, que para ele não conseguiu realizar. E acaba passando essa responsabilidade para os filhos. Nós vemos também o inverso, né? Então, tem tanto os pais ali meio que limitando, né, o espaço dos seus filhos, como também temos os pais que colocam uma responsabilidade que, na realidade, é algo que foi criado ou que não foi conquistado por eles, para que esses filhos possam se realizar, e eles se realizam através dos filhos. Temos as duas vertentes aí, né, os dois lados. Mas é interessante você trazer essa reflexão, porque é para a gente pensar mesmo, né, se nós não estamos reproduzindo um comportamento, né, um padrão de comportamento que nos foi imposto, né, e muitas vezes nos colocando dentro daquele limite, né, dentro daquela caixinha. E quantas vezes nós até nos escondemos, né, atrás dessas crenças limitantes, justamente, e com isso nós acabamos até responsabilizando terceiros, responsabilizando a nossa família, muitas vezes responsabilizando o cônjuge, responsabilizando a situação financeira em que cresceu, em que foi inserido, e aí tem a questão da autorresponsabilidade também, né? Então, quantas vezes estamos transferindo para outros aquilo que cabe a nós decidir, né? Então, eu até falava aqui num dos programas anteriores, eu falei sobre quando você não faz as suas escolhas, alguém faz a escolha por você, né? Então, se você não faz a sua agenda, você vai acabar, né, tendo que caber dentro da agenda dos outros. E então é importante essa reflexão, para que nós possamos também fazer essa autoanálise, né, a partir do autoconhecimento, e assumir a autorresponsabilidade sobre as nossas decisões e as nossas escolhas. Arlete, de fato, é muito importante esse tema que você trouxe, que está alinhado com o autoconhecimento e a autoestima, que é justamente a autorresponsabilidade. Nós estamos vivendo numa cultura que tem dificuldade em assumir o seu papel, né? Uma cultura que transfere a responsabilidade. É muito mais fácil a gente culpabilizar as pessoas, é muito mais fácil a gente encontrar o erro no outro, ou no meio ambiente, ou na estrutura, no sistema, porque isso me isenta, me leva, sobretudo, para a zona de conforto, onde muita gente que até quer mudar não quer sair. Alguém já disse também que na vida nós vamos encontrar ou o caminho da solução ou o caminho das desculpas. E, infelizmente, parece que nós temos também um pouco, como brasileiros, isso não é uma crença limitante, não, é uma realidade. Um pouco desse jogo de cintura que nos faz, sabe, sempre ir pela direção mais fácil, que quase sempre encontra no outro o culpado, né, para as nossas coisas. E é interessante, é importantíssimo perceber que uma das crenças
permanentes e duradouras para quem quer ser transformado, para quem quer ter essa transformação permanente, é ter a certeza de que você é o primeiro chamado a ser mudado. Quando você muda, as outras coisas podem também sofrerem e passarem por essa transformação, né? E uma outra crença que nós trabalhamos muito e que vem também, certamente, da contribuição daquele grande terapeuta, o Viktor Frankl, né, que foi o pai da logoterapia, ele vai dizer que não são as circunstâncias que nos definem, mas as escolhas que nós fazemos. O Tony Robbins também falou muito sobre isso. Não são as coisas que estão acontecendo que vão criar o resultado vem a partir do teu comportamento. Diante daquilo que a gente tem como cenário, como análise de contexto, diante de qualquer situação, nós podemos escolher, nós devemos escolher, e aqui somos chamados à autorresponsabilidade, né? Essa autoafirmação, essa consciência de que os nossos atos precisam ser nossos, né? E não dos outros. Interessante que até recentemente, né, o Brasil todo, né, até fora do Brasil também, acompanharam aí a história daqueles meninos, né, que ficaram presos numa caverna, né, com aquele treinador, né, e o Brasil inteiro acompanhou, se comoveu, né, e ficaram ali na torcida, fizeram correntes de oração, inclusive para aqueles meninos. E imagina só a vida daqueles meninos, como foi transformada a partir daquela experiência, né? E eu acho até bacana porque acredito que seja algo que nós podemos até exemplificar com o que nós estamos trazendo aqui, né? Sobre a forma como o instinto de sobrevivência deles, né? Aquele plano estratégico que eles traçaram para sobreviver até serem socorridos e acreditar, né, que sairiam daquela situação, e a forma como eles encaram, né, estão encarando a vida, as oportunidades, as possibilidades que surgiram a partir de então, a partir dessa experiência. E se nós trouxermos, né, para o nosso cotidiano, eu acho interessante nós refletirmos sobre isso. Quantas pessoas preferem ficar presas numa caverna, né, literalmente ali falando, né, quando eu falo assim, a caverna, nesse caso, seriam as emoções, seria, de repente, o estresse em que ela está vivenciando, seria, de repente, as limitações em que muitas vezes ela mesma, né, estabelece, a própria pessoa estabelece para si. Quantas pessoas que preferem, ao invés de traçar uma forma de superar tudo isso e sobreviver, né, ao estresse, muitas vezes preferem ali aquela situação de se entregar, né, de se entregar à situação, à adversidade, ao invés de tentar lutar para sair daquela situação de uma forma mais forte, enfrentando e encontrando, né, as possibilidades. Enfim, eu acredito que esse exemplo, né, que é um dos mais recentes que ocorreu e que teve uma grande repercussão pelo Brasil e pelo mundo, eu acredito que exemplifica bem o que nós estamos trazendo aqui neste momento, você não acha? Com certeza, eu não acho. Eu creio verdadeiramente, você foi muito feliz em citar o resgate dos meninos da Indonésia, e a Indonésia passou a ser um paradigma para toda a humanidade que busca, nesse momento, esse equilíbrio emocional. Quem trabalha na gestão e quem trabalha recrutando em processos gerenciais, o antigo RH, as próprias relações interpessoais, sabe o quanto é necessário essa inteligência emocional, esse equilíbrio de um estado emocional que te favoreça e não te prejudique. Agora, é uma questão cultural. Eu me recordo que tentei a fundo da questão
E desde a primeira infância, as crianças na Indonésia recebem, de alguma maneira, esse treinamento emocional. O que hoje nós poderíamos questionar, não só no Brasil, mas em tantas outras culturas, em tantas outras metodologias educacionais, quando a gente não prepara uma geração para enfrentar a vida. E a gente percebe aí que multiplicam-se as pessoas que hoje, na verdade, sobrevivem, nem vivem. Segundo uma pesquisa norte-americana, em 2020, daqui a praticamente menos de um ano e meio, 50% da população mundial vai estar, de alguma maneira, tomando remédio ansiolítico. O que significa isso? Nós somos uma sociedade hoje doente. Nós não temos mais esse equilíbrio, aquela força, talvez, dos nossos antepassados. É verdade que nós temos novos paradigmas, novos desafios, novos recursos, novos cenários, uma mudança de época que muitas vezes para a qual nós não fomos preparados, mas nós não podemos mais ser vítimas do nosso tempo. Nós continuamos no século XXI, apenas iniciado, buscando resposta que o homem anseia há tanto tempo. E vamos, parece que, fabricando uma geração frágil, uma geração que não consegue lidar com as próprias dificuldades. É claro que houveram vários fatores ali. Um dos fatores foi a coordenação, né, do coach, do técnico, a autorresponsabilidade, que ele também chamou para si a questão do honroso sacrifício e da renúncia também que ele fez, porque ele ficou sem comer vários dias para que os meninos comessem mais. Ele trabalhou essa questão do foco positivo. Em todo momento, ele os incentivou, motivando para encontrar a saída. Eles foram ajudados pelos bilhetes, pelas cartas dos pais, dos familiares, dos amigos, o que criou certamente essa rede favorável de apoio, a importância do afeto, a questão também da fisiologia do corpo. Como ele foi monge, ele os treinou através da respiração, pela meditação. A meditação é uma técnica que leva a pessoa para focar uma só coisa. A gente acabou de viver a Copa do Mundo na Rússia e existe um ditado na Rússia que diz mais ou menos o seguinte: na vida a gente só precisa de duas coisas: encontrar o mais importante e seguir o mais importante, ou seja, ter justamente foco. Entender isso aqui, ó, é isso aqui que é o mais importante, então eu vou atrás disso, né? O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que vai visitar vocês aí em São Paulo, acredito que é a primeira vez que ele virá ao Brasil, ele diz isso: a inteligência emocional não é que a pessoa vai deixar de ter pensamentos negativos, mas ela não vai focar nos pensamentos negativos. Não é que a pessoa vai deixar de ter emoção, porque emoção é aquilo que dá sentido, que dá o colorido da vida, mas ela não pode ser vítima das emoções. Então, hoje a gente precisa se perguntar: meu Deus, eu sou, de fato, gerente da minha própria vida? Eu sou protagonista da minha própria história? Ou no teatro do mundo eu sou um coadjuvante? O que o Augusto Cury... Na minha história, eu sou alguém que estou vendo a vida me levar. Ou pior ainda, estou vendo a vida passar. Eu estou sobrevivendo ou eu estou vivendo? O que o Augusto Cury, né, ele fala, né? Para estar consciente hoje, esse desafio de viver consciente, né? De viver com significado, de viver com propósito. Mas, de fato, o exemplo dos meninos foi maravilhoso e deixou, com certeza, várias lições. Exatamente. Até
continuando aí a sua reflexão, né, que você trouxe, Augusto Cury ele fala sobre a liderança do eu, né? Então é sair da plateia, né, e assumir o palco das suas emoções, assumir o palco da sua vida, né? E quantas pessoas estão assistindo a sua vida, aquilo que eu disse sobre não fazer as suas escolhas e permitir que as pessoas escolham por você. Então, é quando a pessoa ela assiste a sua vida de uma plateia, né? Então, ela é como se ela estivesse assistindo a uma história, vivendo, né, a história, contemplando uma história que, na realidade, não é dela, né? Então, quando a pessoa ela não consegue assumir essa liderança do eu, é dessa forma que ela encara a sua vida, né? E quando a pessoa ela consegue ressignificar isso, então ela assume o palco dessa vida e ela passa a ser a protagonista da sua história, que é o que nós dizemos que é assumir, né? Reassumir a sua autonomia, né? Reassumir as suas escolhas, o seu poder de escolha, não é isso? E quando a pessoa não consegue liderar o seu eu, né? Liderar a si própria, ela também não vai conseguir liderar nada, né, em seu entorno. Então é aquela pessoa que tem dificuldade de administrar o seu relacionamento com os filhos. Quantos pais hoje, né, estão sendo dominados pelos filhos, né? Então houve uma inversão de valores, uma inversão de papéis, né? Então é aqueles pais que não conseguem liderar a si mesmo, não conseguem liderar as suas emoções, né? E então com isso ele não consegue liderar a sua própria casa, não consegue liderar o seu espaço de trabalho, limitando ali, né, delimitando ali os seus limites, os seus espaços, e assim em todo o contexto em que está inserido. E então, achei bacana essa reflexão, nós trouxemos aqui sobre crenças, né, e eu gostaria de que você deixasse também os seus contatos, né, nas redes sociais, seus contatos também para que, caso as pessoas pudessem também te acompanhar, conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, fica aberto o espaço para você, então, divulgar as redes sociais e o contato. Te agradeço, Arlete, por essa possibilidade, e nós temos uma página, uma fanpage no Facebook. Eu tenho uma que chama-se Eduardo Braga Dudu. Eduardo Braga Dudu, tudo junto, né? E juntos também nós temos uma que é a reconstrução.com, você pode também falar, é a minha página e a tua, é uma página conjugada. Re.construir.com. O R é o R maiúsculo. Na verdade, a gente propõe... Oi? Eu disse que o R é o R maiúsculo, né? Para ficar mais fácil para localizar. Ah, isso é verdade. O R é maiúsculo. Porque esse R aí também é um R de ressignificar, de renovar, de rever, né? É um R, esse R como diz o outro, dá pano para manga, né? É uma busca contínua e permanente da vida toda. Inclusive foi a partir da sua reflexão que foi feito dessa forma. Então eu gostaria que você dissesse o porquê, que é re.construir.com. Isso, o RE eu já te falei, né? É do recomeço, porque a gente parte dessa crença maravilhosa e verdadeira que o ser humano é sempre capaz de se superar, o ser humano é iluminado, é abençoado, o ser humano não é um caso perdido, o ser humano ele tem dentro de si essa força que o faz ser diferente, que o faz ser reconstruído, passar pelo processo de ressignificação, de restauração, de reavivamento, de reescolha. Então, esse RE é a esperança viva que cada pessoa humana precisa ter nesse caminho rumo à felicidade. O construir, né, é o processo vital. Todos nós estamos em contínuo movimento e nós não podemos parar, porque quem não progride, regride.
E esse ponto com é justamente essa sacada das emoções sociais, da empatia, da solidariedade, do amor humano, do amor cristão. Eu não posso me realizar sozinho. Enquanto ser humano, eu sou para o outro, eu sou com o outro. Eu preciso dessa rede de amor, dessa rede de apoio para encontrar e reencontrar o sentido, para ser feliz e fazer os outros felizes. Usar aqui Francisco de Assis para amar, ser amado, perdoar, ser perdoado, compreender, ser compreendido, obter essa relação de conexão, de abertura, de verdade, de simplicidade, de fraternidade com o outro que me faz crescer, o outro que pode me ajudar nesse meu processo de humanização, de perfeição, de santidade. Então, esse nosso programa de reconstruir.com, reconstrução.com, é maravilhoso, é simplesmente o que todos nós precisamos, merecemos e temos que nos permitir dar esse amor próprio, que não é egoísmo, que não é iniquidade nenhuma. E, infelizmente, muitas vezes, quando a gente está tão acostumado no automático a pensar nos outros, sempre nos outros, nos outros, nos outros, quando você pensa em você, você acha que já está fazendo alguma coisa errada, né? Então, essa é a história da nossa história, essa é a história do nosso coach, essa é a história da nossa página e do nosso programa, né, Arlete? É verdade, é verdade. E o contato telefônico você gostaria de deixar também? Então, meu telefone é 41, porque eu atualmente resido aqui em Curitiba, 41 999 29 1978. Vou repetir, 41, código de Curitiba, 999 29 1978. E eu vou aproveitar também para deixar os meus contatos. O meu contato telefônico é 011 96863 0603. 011 96863 0603. E além da página que o Eduardo Braga citou aqui, que nós temos em comum, né, eu também tenho uma fanpage que é o Recomece Emagrecendo Consciente, é o método REC, né? E também tem o Instagram, que é Arlete_Lima_180, ou pode também colocar o método _REC emagrecimento consciente. E tem também o Facebook, a página no Facebook, que é Arlete_Lima_980. Inclusive, aproveitando aqui, o Eduardo não falou sobre o Instagram, né? Também podemos te encontrar no Instagram, não é isso? É verdade, Arlete. Agora você vai precisar me esperar um segundo, porque meu Instagram é novo e ele está com o Eduardo Braga Dudu, ok? Eduardo Braga Dudu. Ok. Eu agradeço, então, mais uma vez, a sua participação, mais uma vez por ter aceito esse convite, por estar comigo ao meu lado, mais uma vez nessa parceria que nós já temos aí já desde que nos conhecemos. E é uma honra para mim estar com você mais uma vez participando, né, desta oportunidade, desse espaço, trazendo aí reflexões importantes para o nosso cotidiano. E eu gostaria de encerrar o programa sabendo se você tem alguma mensagem, né, para falar em torno das crenças, para que nós possamos encerrar o Reconstruindo Sua Saúde. Então vamos lá. Você me pegou de surpresa, porém o amor é sempre o
melhor recurso, né? Como eu amo viver, como eu te amo, como eu amo fazer o que a gente está fazendo, eu quero dizer 3 frases. Eu quero, eu consigo e eu posso. Eu quero a tua vontade. Eu consigo a tua habilidade. E eu posso a tua fé, a tua confiança, a tua crença positiva. Eu quero, eu consigo e eu posso, Arete. Que você queira, que você consiga, porque você pode. Muito bem. E com esta brilhante reflexão, com essa frase, né, com esse encerramento, então nós encerramos esse programa, o Reconstruindo Sua Saúde, volta na próxima semana.